Hello everyone, how are you today? Gente, hoje eu vim trazer uma questão muito interessante, tá? A gente aprende inglês sempre com alguém nos ensinando assim, verbo auxiliar, a gente precisa usar o verbo auxiliar para fazer perguntas, né? Qual que são os verbos auxiliares? Do, does, did... a gente tem que colocar o verbo auxiliar. A gente aprende assim, certo? Porém, tem algumas situações que a gente não precisa colocar o verbo auxiliar. E tem uma regrinha que nos ajuda muito com isso. Qual é a regrinha? Se a resposta for sim ou não, eu coloco o verbo auxiliar. Então, por exemplo, do you speak English? A resposta vai ser o sim ou não. Yes, I do. Or no, I don't. Tá? Agora, se a resposta não for sim ou não, eu não preciso do verbo auxiliar. E é o verbo principal que vai determinar qual é o tempo verbal da frase. Então, por exemplo, who killed Jack? Quem matou Jack? Não é sim ou não a resposta, né? A resposta vai ser alguém. Alguém matou Jack, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma pergunta que, colocando aqui o verbo auxiliar, ela vai determinar o tempo verbal. Então, por exemplo, do you study? Você estuda? Did you study? Você estudou? Will you study? Você estudará? Or what would you study? O que você estudaria? Tá? Então, essas perguntas, eu preciso dos verbos auxiliares. Eles nos ajudam a entender em qual tempo a pergunta deve ser feita, tá? Ou, por exemplo, who did you call this morning? Quem te ligou esta manhã? What did he have for dinner? O que ele jantou, tá? Where does John live? Onde John mora, tá? E o que a gente sabe? Quando a gente quer saber quem executou a ação, a gente já tem o sujeito, né? Quando a gente tem um sujeito, a pergunta deve conter um verbo auxiliar, tá? Ou quando a resposta for sim ou não, que vai ter o sujeito, como eu já expliquei anteriormente. Mas, por outro lado, se a gente quer descobrir justamente quem é o sujeito, ou seja, quem é o autor da ação, então a gente não precisa do verbo auxiliar, tá? O verbo principal da frase que vai indicar qual é o tempo verbal da pergunta. Então, por exemplo, who ate my pizza? Tá? Who knows how to do this? Quem sabe como faz isso? Who lives here? Quem mora aqui? Eu não tenho sujeito, tá? Eu preciso descobrir quem é o sujeito. Então, eu não preciso do verbo auxiliar porque eu ainda não sei o sujeito. Got it? See you!